Vou colocar para vocês uma situação hipotética. Vamos lá, uma hipótese. Você faz parte de um grande empreendimento, algo que está ali, está indo, está funcionando bem. E, de repente, o líder chega para você e diz, olha, estou de partida, vou demorar muito e vou entregar para você a liderança do negócio. Agora eu vou te dar as instruções. Como é que você se sentiria? Ninguém quer chutar? Frio na barriga. Provavelmente. Ao mesmo tempo, você está honrado, é claro, mas aquele, né? Opa, e agora? Aí ele para e ele diz, eu vou te dar as instruções fundamentais. O que você faria? Abria bem os ouvidos, gravar, anotar, registrar da melhor maneira possível, não é? Por quê? Uau! Eu tenho que deixar isso aqui impecável até que o meu líder retorne e encontre tudo muito bem feito. Pois é esta situação que aconteceu e nós temos esta cena registrada no Evangelho de Lucas, Lucas 24, 44 a 53, e em Atos capítulo 1, versos 1 a 9. Lucas é o autor dos dois livros. Ele termina Lucas, o Evangelho, falando sobre isso, e ele entra em Atos falando sobre isso. O que é? Jesus falando com os seus discípulos. Detalhe, ele não está só com os 12. Ele está com um grupo de cerca de 500 pessoas. Se você tirar dúvida disso, depois você lê 1 Coríntios 15, 6, porque Paulo relata lá que Jesus apareceu a cerca de 500 pessoas. Foi naquele momento que ele foi visto subir aos céus. E foi naquele momento que ele falou, gente, estou indo. Daqui a pouco vem 2 anjos e falam, olha, ele vai voltar do mesmo modo como vocês o viram subir. E foi isso que o coral cantou aqui, né? Vamos esperar a volta do rei. Então lá, aqueles 500 discípulos prontinhos para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que o seu líder tinha para eles. Eu vou voltar. Espera aí que eu volto. Mas enquanto eu não volto, o que é que você vai fazer com o meu empreendimento? O que é que você vai fazer com a minha grande empresa? O que é que você vai fazer com a minha obra? Qual é a tua parte nessa obra? E aí, então, Jesus fala algumas coisas. Ali em Lucas capítulo 24, opa, errado aqui. Em Lucas capítulo 24, ele fala ali no versículo 44, foi isso que eu lhes falei, Lucas 24, 44, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ó, teu líder está falando aí, presta atenção. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento de pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha que ele está dizendo para você, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa foi a primeira instrução que o líder deu para os seus liderados. Fica onde você está até ser revestido. E se você vai lá agora para o livro de Atos, você vai descobrir lá em Atos capítulo 1, que Jesus repete, aliás, Lucas repete uma parte dessa cena, né? E ele diz lá, eu não vou ler tudo, você pode ler depois o capítulo 1, do verso 1 até o 9, tem lá aquela troca de conversa entre Jesus e seus discípulos,
E ele diz assim, no verso 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, não é da sua conta saber a hora que nós vamos fazer as coisas. Mas, e é esse mas que interessa para nós agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, aqui no livro de Lucas, ele disse, fiquem até ser revestidos. E agora ele acrescenta, sabe por que vocês vão ficar? Porque vocês vão receber poder. E esse poder vai capacitar vocês. É como se o teu líder dissesse para você o seguinte, ó, fica aí, presta atenção, fica de olho no seu computador, no seu celular, porque eu vou fazer o download para você de uma orientação completa, perfeita, para que você consiga dar conta dessa tarefa que para você é impossível, porque você não tem a capacitação, mas eu vou fazer um download aí e você vai receber aquilo que você precisa para fazer essa obra. E eles permaneceram lá, você lê lá o relato de Atos, vocês vão ver que eles permaneceram, eles ficaram 10 dias em oração. Já participou, pastor Alexandre, de uma reunião de 10 dias de oração em seguida? Ainda não, né? A gente já orou, assim, alternadamente, mas 10 dias ali reunidos, no mesmo lugar onde Jesus tinha estado com eles e tinha dado a ceia para eles, tinha comido com eles estavam lá orando constantemente. E diz o relato de Atos, no capítulo 2, que estavam todos reunidos, cerca de 120 pessoas estavam reunidos lá, no dia da celebração da festa do Pentecostes, que era uma festa judaica, e o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram, então, a falar em línguas que eles não conheciam, e nessas línguas eles estavam exaltando o Senhor, falando das maravilhas do Senhor, sem entender o que eles estavam falando, mas eles estavam falando das maravilhas do Senhor. Daqui a pouco o povo que estava ouvindo de fora falou, esse povo está falando da minha língua, esse povo está falando da minha língua, esse povo... Então eles, nas línguas daqueles povos que estavam ali ao redor, os povos ali, as pessoas de vários lugares do mundo, que estavam em Jerusalém para a festa, reconheceram a língua deles sendo falada ali. Isso foi uma coisa extraordinária, chamou atenção, e eles quiseram saber o que estava acontecendo. E esse texto dá para a gente pregar muita coisa aqui, mas eu quero chamar a atenção para vocês para o fato de que eles esperaram, receberam, para então sair. Você já foi cheio do Espírito Santo de Deus? E aí todo mundo fica assim, pastora, será que eu tenho, que eu não tenho? Quantos aqui têm certeza de que são salvos por Cristo Jesus? Diga aleluia! Cada um de vocês que tem a certeza de que são salvos, já tem o Espírito Santo de Deus em você. Sabe por quê? Porque é impossível conhecer a salvação sem a obra do Espírito Santo. Os discípulos tinham andado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham a verdadeira noção da obra que tinha acontecido neles. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito, sabe, não foi a mente deles, foi o Espírito, a parte mais interior deles, o verdadeiro ser, o verdadeiro eu deles, que aflorou, que despertou. E então, eles entenderam. Foi tão forte, tão grandioso, que o Pedro pegou um texto lá do Velho Testamento, de um livro dos profetas menores, Joel,
e começou a explicar tudo que aquilo significava. Eu não acho que foi a cabeça do Pedro que de repente deu uma luz ali, e o Pedro falou, não, eu pensei aqui, eu preparei muito essa mensagem, né? Eu li tudo, fiz um rascunho aqui, e agora eu tenho certeza, pesquisei em vários comentaristas, né, Maurício? Fui lá nos comentários, eu entendi, e agora eu sei o que Joel estava dizendo. Não, foi uma abertura espiritual, um momento em que veio para Pedro uma revelação de um texto que ele conhecia talvez desde criança, porque eles eram instruídos na palavra, mas ele não tinha significação daquilo, mas o Espírito deu para ele. O Espírito Santo abriu a compreensão espiritual de toda a igreja naquele momento. Aí, pastor, então eu tenho que ir para Jerusalém, esperar no cenáculo, passar 10 dias de oração, para ver se o Espírito Santo vem sobre mim e eu vou compreender as coisas? Não. Aquele momento do Pentecostes foi de uma vez por todas para a igreja. A igreja de Cristo recebeu aquilo de uma vez por todas. O Espírito Santo já foi derramado sobre a sua vida. Se Jesus é o teu Senhor, e se você está dia após dia querendo agradar o Senhor, então é porque o Espírito está em você. Você não precisa pedir que Ele venha, Ele já está aí, mas você precisa dar lugar para Ele. Você precisa dar lugar para Ele. A tua vida tem que se abrir para o Espírito Santo de Deus. E como é que a gente faz isso? Com exercício espiritual. Talvez você não precise passar os 10 dias ali em oração, tal, mas você precisa ter tempo regular com Deus. Você precisa buscar a presença do Deus de forma regular. Você precisa orar, você precisa parar na palavra, você precisa fazer aquilo que a gente tem feito aqui várias vezes nos últimos 2 meses, né? Parar e orar a palavra, ler um versículo e dizer, Senhor, me ajuda a entender isso, quero entender melhor. Parar, pensar, entender e orar e pedir, Senhor, faz isso na minha vida. A palavra está dizendo isso, assim, 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 eu quero isso na minha vida. Você precisa mastigar essa comida espiritual, engolir e deixar-se ser transformado por dentro. Isso é trabalho do Espírito. Não tem nenhum de vocês aqui, por mais pequenininho, renovo na fé que você seja, se você é salvo por Jesus Cristo, o Espírito Santo está te chamando a atenção. Sabe aquela vozinha que fala com você e diz, não, meu filho, não vai por aí? Aquela vozinha que diz, não, meu filho, não faz isso, não foi bom isso. Não é a sua consciência, a minha consciência. É o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Porque sem o Espírito Santo nós não temos condição de saber a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus está no teu coração, é porque o Espírito está ali. Vocês acham que Deus ia fazer esse investimento tremendo? Hoje em dia todo mundo entende um pouquinho mais de investimento, né? Sabe o que é um investimento de milhões e milhões e milhões e milhões, né? Como a gente ouve falar por aí. Deus fez um grande investimento colocando o seu Espírito Santo, é Ele mesmo. É a presença dele constante na vida da igreja, para que a igreja possa ouvir e fazer a vontade dele. É isso. É isso que ele quer, que você esteja ouvindo. Pastor, mas eu não fui batizado, eu não falo em línguas, eu não tenho dom. Você não precisa falar em línguas para ter o Espírito Santo na sua vida. Falar em línguas estranhas ou ter qualquer outra manifestação espiritual é consequência da vida espiritual constante. É consequência de você orar, de você buscar a Deus. E aí o Espírito vai dizer, sim, meu filho, eu quero usar você desse jeito. Sim, meu filho, eu quero usar você para isso, para aquilo. Então os dons, tanto os dons ministeriais como os dons espirituais, as manifestações do Espírito, elas vêm como consequência de você conviver com o Espírito. Mas tem muita gente pensando, como eu ainda não falo em línguas, eu não preciso fazer nada na obra do Senhor. Nada a ver. Falar em línguas é uma das manifestações que pode edificar você. Se você tiver a manifestação de falar em línguas nas suas orações, você vai ser edificado. É isso que Paulo nos ensina, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo
quem profetiza edifica a igreja, e daí por diante, cada um dos dons tem uma função. Você quer ser usado? Amém, eu também quero. Amém. Você já foi usado de todas as formas? Não, nem eu. Eu não sei, nunca conheci alguém que tenha sido usado com todos os dons do Espírito. Né? É justamente porque a palavra de Deus diz que ele distribui como de vontade dele, como convém, como ele quer, ele distribui. E pode ser que você seja usado pelo Senhor para falar uma palavra profética para alguém. Você nem está pensando, você nem precisa chegar com o eis que te digo, não, mas simplesmente você está ali batendo um papo com a pessoa e vem no teu coração o desejo de orar com aquela pessoa, você começa a orar e falar coisas que você sabe, puxa, saiu do meu coração? Não, o Espírito falou para aquela pessoa. Simplesmente você vai ser usado. Isso é palavra profética. Ou então você vai receber o convite para ir falar numa reunião, numa casa ou numa igreja, e você vai pegar a palavra, vai estudar, vai se preparar, o Espírito vai falar no teu espírito e você vai falar com as pessoas e as pessoas vão ser ministradas com o dom de ensino, com o dom... revelações vêm pela palavra. Então, eu não vou pregar sobre dons hoje não, eu só estou querendo dizer para vocês o seguinte, o Espírito Santo já foi derramado. Você já recebeu? Desde que Cristo habita na sua vida, o Espírito já está em você. Mas a abundância do Espírito depende de você se dedicar a buscar a Deus. Mais busca, mais conhecimento e mais poder. Menos busca, menos conhecimento e menos poder. Você está satisfeito com aquilo que você tem recebido de Deus na tua vida? Eu não estou. Eu ainda posso ter mais, eu sei que eu posso ter mais. Eu reconheço coisas grandes que Deus já fez na minha vida, mas eu sei que eu posso ter mais de Deus. Não há limites. Você já leu Paulo falando sobre um momento em que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi ali até o terceiro céu? Oh, Senhor, que experiência, não é? Que experiência alguns irmãos tiveram, algumas irmãs, algumas pessoas que realmente foram privilegiadas. Você pode ter muito mais do que o que você está recebendo do Senhor. Persevere. Os nossos irmãos aqui, depois leia todo o capítulo 1 e 2 de Atos e perceba como eles perseveraram ali, buscaram até que o Espírito veio. E quando o Espírito veio, eles não ficaram sentados, eles se levantaram e saindo para pregar. E aí eles cumpriram o restante da instrução do seu líder. Primeira instrução foi permanecer, fica até ser revestido de poder. Agora, eles foram, a igreja toda já foi revestida do poder. Você não tem desculpa. Talvez você não esteja se dedicando como deveria, e por isso você não está sentindo a presença do Espírito na sua vida. Mas no momento em que você dobra teus joelhos e começa a orar regularmente, buscar a Deus e dizer, Senhor, eu quero sentir mais, eu quero ter mais, eu quero ouvir mais a tua voz, eu quero ser mais instrumento nas suas mãos, você vai começar a sentir isso fluir e você vai poder cumprir a segunda parte da instrução. Porque essa instrução tinha duas partes. A primeira, fiquem até ser revestidos. E a segunda, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Se todo mundo aqui concordou que se o seu líder chegasse para você e dissesse, ó, vem cá que eu vou te dar a instrução porque eu vou embora e vou demorar para voltar. Você falou que ia abrir o ouvido, não falou? Que ia gravar, que ia anotar, que ia escrever em tábuas de pedra para ninguém apagar? Pois é. E ele disse para você isso, você vai ser revestido do Espírito. Permaneça firme, permaneça. E então, vai e prega esse evangelho a toda criatura. Pastora, mas isso era para os apóstolos e para os herdeiros dos apóstolos, que são os pastores das igrejas. Jesus falou isso para todos aqueles discípulos, os 500 que estavam lá ouvindo ele.
Aqueles 500 eram a amostra da igreja. Jesus não falou ide por todo mundo só para os 12. Jesus falou ide por todo mundo para a igreja inteira. O que é que você está fazendo sentado? O que é que você está fazendo esperando que os pastores façam a obra? O que é que você está fazendo esperando que o Espírito Santo venha e chacoalhe você e diga, você tem que falar da minha palavra, você tem que pregar Jesus, você tem que falar do amor de Deus para esse mundo, você tem que ser minha testemunha aqui em toda parte, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jerusalém é o lugar onde você vive, Jerusalém é a tua casa. A tua família sabe do amor de Deus. Você tem falado do amor de Deus? Você tem sido uma testemunha eficiente? Ou dentro da tua casa você se transforma, você não é mais a pessoa que você é aqui dentro da igreja? Você tem sido fiel em Jerusalém e pregado a palavra de Deus em Jerusalém? Samaria é a tua vizinhança. Sabe, os samaritanos eram aqueles vizinhos indesejáveis que os judeus tinham. Sabe aquele vizinho que torce o nariz para você? Que joga lixo na tua casa, na frente da tua porta? Esses eram os samaritanos na visão dos judeus. Mas você tem que pregar Jesus para os samaritanos da tua vida também. Você tem que ir lá para aquele que te incomoda, você tem que falar do amor de Deus, você tem que demonstrar amor, você tem que ser amável, você tem que ser gentil, você tem que ser representante de Cristo diante daquela clientela, não é? Você não está representando o seu líder, você vai vender o produto para aquela clientela. Então, como é que você tem que se chegar? Você tem que se chegar como o próprio Cristo chegaria. Chegar em humildade, chegar em amor. Depois vem toda a Judéia, que é o seu país, que é o seu povo. Você tem compromisso de pregar o evangelho para todo o teu povo. Em vez de só reclamar que está tudo errado, que está tudo ruim, vai e prega o evangelho. Porque você pode não ter condição de mudar a política nem a economia do país, mas você tem condição de inflamar a vida de uma, de duas ou de 3 pessoas com o evangelho de Cristo e transformar um indivíduo. Se a igreja inteira, a igreja de Cristo, os milhões que se dizem crentes em Cristo Jesus, tivessem consciência de como podem transformar uma só vida, isso já se multiplicaria por 2, não é? Dizem que somos 30, 40 milhões, ou mais, se você considerar cristãos católicos. Quantos nós poderíamos inflamar com o evangelho se todos nós fôssemos fiéis a isto? E até aos confins da terra. Deus te chama para inundar a tua casa de amor, os teus vizinhos, aqueles perto de você, o teu país, e sair, e ir para fora das tuas fronteiras, até os confins da terra, para levar o amor de Cristo Jesus. Onde pode ser os confins da terra para você? Às vezes não é outro país, mas às vezes é um lugar aqui, no nosso próprio país. Às vezes é lá naquele presídio, né, Níster? É como se fosse uma outra terra. Aquele lugar estranho, onde você fala uma outra língua. Deus quer usar você. O Senhor deu as instruções, 2 instruções básicas. Encha-se do Espírito e pregue o evangelho a toda criatura. Deus quer acesso a toda a tua vida. Filipe, você viu a figura que eu te mandei? Achou? Põe para mim aí, então. Vocês estão enxergando? Está claro para vocês? É uma mesa reservada. Você já teve uma experiência mais ou menos assim? Você chega lá no restaurante, no salão de festas, você olha, está tudo ocupado, tudo ocupado, tudo ocupado. Você está procurando um lugar para sentar. Aí você olha lá longe, você vê que tem uma mesa vazia. Você fica, opa, tem uma mesa para mim. Aí você vai. Quando você chega lá, reservado. Aquela mesa está vazia porque estava reservada para alguém. É frustrante, não é? Eu quero dizer uma coisa. No teu coração tem uma mesa reservada que Deus não pode acessar.
E se tem uma mesa reservada onde Deus não pode chegar, um espaço da tua vida onde Deus não pode tomar conta, uma área de atividade sua onde Deus não pode entrar junto, ou um lugar onde Deus queria que você estivesse, mas você não está pronto para ir, não quer ir, não quer abrir o coração. Você tem algo reservado para Deus. Deus está impedido de agir com liberdade na sua vida. Deus não pode ter mesas reservadas. Aliás, você não pode ter mesas reservadas naquilo que pertence a Deus. Deus é dono do restaurante inteiro, tá? Da tua vida. Ele é dono de todo o salão. Se você deixou uma mesa reservada, sei lá para quê, sei lá para quem, sei lá para que pensamento, sei lá para que coisas que você está praticando, Deus não pode entrar, não pode se assentar ali. Essa mesa reservada pode ser um ressentimento que você tem, uma mágoa que você tem, um perdão que você não deu, mas também pode ser um pecado de estimação ali, porque você sabe que mesmo salvo, você ainda tem os seus pecadinhos de estimação ali, né? Você diz, ai Senhor, um dia eu me livro disso. Deus quer acesso a tudo na tua vida. E quando Ele tiver esse acesso completo e não tiver nenhuma mesa reservada, que maravilha Deus vai fazer na nossa vida. Que grande maravilha. Uma outra maneira, uma outra analogia para entender isso é a seguinte. Um rei está sentado no trono. Aí vem outro rei para governar no lugar dele. Nenhum rei se assenta no colo do outro no trono. Eu ouvi isso outro dia, eu achei muito interessante, até engraçado. Nenhum rei senta no colo de outro. Para alguém reinar, é preciso que o primeiro rei saia do trono. Se o teu ego está reinando, se você ainda está sentado no trono da sua vida, Deus não pode reinar, Jesus não pode reinar, o Espírito Santo de Deus não pode reinar no trono que você ainda está ocupando. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Tira a plaquinha de reservado da mesa do seu coração. Saia do trono da sua vida e deixe que o Senhor se assente, tome conta. Busca o Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Entrega ao Senhor os teus caminhos, confia nele e o mais ele fará. Para ele fazer é preciso que você entregue primeiro. Tudo que tiver retido vai continuar retido até que você solte. Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra, é teu Espírito Santo que quer falar conosco. E nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração se abra. Pai, faz um movimento do teu Espírito aqui dentro de mim. Que a minha compreensão se abra, que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo agora e me mostrando claramente o que é que o Senhor quer que eu entregue. Como é que o Senhor quer que eu faça essa entrega? De que forma o Senhor quer que eu abra a minha vida para o Senhor poder tomar a direção e eu possa começar a cumprir com as tuas ordens e não com a minha própria vontade. Oh Deus, eu sei que isso é uma palavra que pode até parecer repetitiva para alguns, mas o teu Espírito Santo repete, repete e repete até que nós demos ouvidos ao Senhor. E eu peço que nesta manhã o Senhor esteja falando conosco, esteja nos envolvendo no teu amor, nos envolvendo na tua graça. Oh Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer essa obra. É só o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Senhor que nos fala. É só o Senhor que pode nos transformar. E nós estamos abertos aqui hoje para te entregar o nosso coração de forma completa, inteira. E pedir que o Senhor venha transformar aquilo que nós não conseguimos. No nome bendito de Jesus.
no nome bendito de Jesus. Espero que essa tenha sido uma oração sincera no coração de cada um de vocês. Amém e amém.